volta! Muito boa noite! A gente começa assim com muito entusiasmo, tem um motivo, né, para a gente começar. Meus amados, hoje é dia 28 de março. Chegamos ao final de março, só faltam 3 dias, não? Março tem 31, né? Então, o mês das águas, né? As águas de março estão indo embora, né? Meus amados, é um prazer enorme estar com você aqui. Muito bom nós voltarmos a conversar. E esta semana, como eu falei para vocês, nós iniciamos um novo livro. Eu quero que o autor que está aí, depois ele vai falar, né? Gilmar, você tem a capa aí do seu filme? Vou mostrar aí o seu livro. Isso, A Fagulha dos Vencedores, muito bem. Esse é o livro que vai ser assim um marco na vida de cada você, internauta, de cada um que assistir essas nossas lives, porque nós vamos continuar. Essa é a primeira e nós vamos ter o privilégio de ter o autor aqui conosco. E, meus queridos, Gilmar Dias está falando conosco de Portugal, depois ele vai dizer o nome da cidade e tudo mais, não é? Então, o livro, o título do livro é A Fagulha dos Vencedores. Fantástico esse livro. Mas antes eu quero mandar os nossos abraços, como a gente costuma fazer. Aqui vai um abraço, gente, mas muito especial, para o nosso cidadão campineiro, pagador de impostos, que paga uma Câmara Municipal com vereadores, como nós gostaríamos que esses vereadores trabalhassem para o cidadão campineiro. Mas a grande maioria mesmo, trabalha para si próprio ou para os interesses do seu partido, mas não para o interesse do campineiro, do cidadão. É uma pena. Então, o meu abraço especial para você, campineiro, que paga os impostos. Meu outro abraço também muito sincero aqui é para a nossa turma, para o pessoal do IBT, Instituto Brasil Conservador, na pessoa do doutor Nelson Parada e do Rogério Parada, por vocês manterem esse instituto numa fase tão difícil como a que nós estamos vivendo. Vocês são muito corajosos e o nosso abraço a vocês, né, e a toda a equipe do IBT. O nosso abraço também especial vai aqui para a nossa querida amiga Ruth Salviano de Almeida. Que alegria, Ruth, pela sua posse como membro titular da cadeira 31 da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Nossa, mais nova acadêmica, né? Eu conheço a Ruth há mais de 30 anos, mas há mais de 17 anos, essa senhora de voz dócil, ela tem uma voz doce mesmo, uma pessoa muito fina, muito educada, mas de atitudes muito firmes. Não se enganem, a Ruth é uma pessoa fantástica, firme mesmo nos seus valores, né? Nos seus conceitos. E ela também é escritora, então eu também quero homenageá-la. Futuramente ela vai estar conosco aqui, ela vai falar dos livros que ela escreveu. Ela escreveu livros a respeito do papel que a mulher cristã exerceu no mundo evangélico. São livros assim fantásticos, muito interessantes, de pesquisa mesmo que a Ruth fez. Fantástico. Ruth, olha, um abraço muito carinhoso para você, meus parabéns, que Deus te abençoe muito e te use muito nessa cadeira, viu? Bem, como nós sempre costumamos avisar, né, falar a todo mundo, nós não somos críticos literários, somos apenas leitores, né? Tenho aqui, eu imprimi o meu, né? Temos aqui
o Fagulhas, né? Então, nós somos leitores e nós gostamos de comentar aquilo que nós lemos com os nossos internautas, né? Então, isso a gente quer deixar bem claro. Temos aqui hoje na nossa bancada, por enquanto, 2 comentaristas. Estamos aguardando um terceiro. Vamos ver se ele chega a tempo, né? Mas nós temos aqui o nosso querido escritor, Gilmar Dias, a nossa Dani Brasil, não é? Então, a filha do Brasil, a filha do Brasil. Aí sim, filha do né? Brasil, isso, Gilmar, muito bem. Eu vou falar um pouquinho só do livro e do seu autor rapidamente, né? Então, meus queridos internautas, eu tive o privilégio, né, de possuir a primeira edição do Gilmar, do livro. É um livro muito precioso, né? Ele está na terceira edição, mas a primeira edição, gente, eu comprei 30 exemplares. E eu dei de presente, e a grande maioria deles, Gilmar autografou. Lembra, Gilmar? Sim, Foi lá em Paulínia, né? Faz bastante fantástico tempo. aquilo, hein? Exatamente. Então, meus queridos, eu gosto de... Esse livro, agora essa terceira edição, tem um prefácio da Ruth Salviano. E eu vou destacar aqui algo muito interessante, muito bacana, sabe? Importantíssimo que ela colocou, né? O tema do livro, sem dúvida, é bem apropriado e necessário para os nossos dias. Sem o entusiasmo, a vida não tem graça, não vale a pena ser vivida. Verdade, Ruth? Verdade verdadeira, né? Sem dúvida nenhuma. E esse livro é super atual para o momento que nós estamos vivendo. Além de atual, ele é necessário para você, internauta. Você precisa ler esse livro, sem dúvida nenhuma. E aqui eu quero fazer uma comparação, né? Se por um lado nós vemos crescer com uma velocidade incrível, não é? As injustiças, as tentativas, né, de destruir a verdadeira democracia, não é? Por outro lado, nós temos assim que utilizar esses mesmos meios que a esquerda coloca, né, como força de propulsão. O Gilmar usa esse termo, né, de força de propulsão, para dar ânimo mesmo ao ser humano e lutar contra o que nós colocamos como antônimo ao entusiasmo, né? O antônimo, que seria o desânimo, né? Então, eu creio que me perdoe, acho que o Guilherme entrou. Oi, Guilherme, muito boa tarde, seja bem-vindo também, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Então, eu estou fazendo... Boa tarde, eu que agradeço. Eu estou fazendo aqui uma explanação, né, do livro. Então, continuando, gente, a Fênix é justamente, né, o símbolo do nosso canal. Ela ressurge o quê? Das cinzas, né? E é por isso que nós estamos aqui, não é? Cheios de entusiasmo mesmo, para que nós possamos lutar pelo nosso Brasil, né? Mesmo diante de tanta opressão, não é? Eu diria que a opressão da esquerda é o combustível do conservadorismo brasileiro. Quanto mais eles nos oprimem, nos perseguem, nos censuram, mais força nós temos, não é? Mais entusiasmo nós temos de lutar pelo nosso país. Haja visto o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Batem nele o tempo todo, né? E como tem batido ultimamente? Eles querem porque querem tirar o nosso presidente de tentar, né, uma reeleição. Então, estão fazendo de tudo mesmo, né? Mas eu quero recomendar, então, aos nossos queridos internautas
algo assim que vai assim nessa mesma linha. É um filme. Esse filme chama-se Homens de Honra. Gente, esse filme assim é fantástico, né? Seria assim uma espécie de fortificante. Quem é da minha época vai lembrar de um remédio, um fortificante que chamava biotônico fontoura, né? Muito se falava disso, né? Mas é um fortificante esse filme, nada a ver com biotônico fontoura, né? Eu só fiz uma brincadeira, mas esse filme ele vai fortalecer, meu querido internauta, você a ser um verdadeiro entusiasta do conservadorismo brasileiro. Nós vemos nesse filme como um verdadeiro homem, um homem de verdade, criado à imagem e semelhança do Criador, como ele pode refletir essa glória do Criador, porque se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos glória para ser refletida, né? Ao contrário do maligno, o que ele reflete? Miséria, tristeza, fome, sabe? Separação, é isso que ele faz. E o nosso Deus, não, a glória dele reflete justamente amor, união, é fantástico. E Deus fez o ser humano para refletir isso, né? Então, quando você assistir esse filme, você vai se sentir renovado. É incrível como o personagem do Cuba, né? Do Cuba Gordon Jr., né? Como ele reage. Tem um momento desse filme que ele fica 9 horas embaixo, lá no fundo do mar, tentando montar uma peça e foi feita uma injustiça enorme com ele. Ele aceitou essa injustiça e, ao invés de ele ficar discutindo, brigando, não, ele foi à luta e ele venceu. Ele consegue montar uma peça já com hipotermia, mas ele vence. É fantástico. E um momento assim grandioso é quando vem esses dois homens, Robert De Niro e o Cuba, juntos, né? Para uma audiência que foi assim fantástica. Cuba ele faz o personagem de um marinheiro. Vale muito a pena, meu querido internauta, você assistir esse filme. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora do nosso escritor, né? Gilmar Júnior. É um baiano arretado, gente. Arretado. Gilmar o quê? Um baiano arretado, né? Ele nunca se acomoda, gente, impressionante. Eu conheço o Gilmar bem mais de 30 anos, né, Gilmar? Eu creio que é bem mais de 30 anos, sim. E ele não se acomoda, ele está constantemente se reinventando, né? É fantástico mesmo quando a gente analisa a vida do Gilmar. Bem, Dani, tudo bem por aí? Vamos fazer Eu acho que nós tivemos uma queda. Não, tivemos uma queda ou não? Ah, bom, eu pensei que você tivesse caído. Muito bem. Tá bom. Então, meu querido internauta, né, eu quero apresentar a vocês o nosso querido, né, Gilmar Dias. Eu vou pedir para ele falar, né, mostrar o seu perfil e ele falar um pouquinho como foi a construção do livro. Gilmar, como é que foi, né? Fala um pouquinho de você, quem você é, tudo mais, né? E como foi que você construiu esse livro? Fala para nós. Olá para todo mundo aí, muito obrigado por essa introdução, legal estar aqui com vocês. Olha, realmente é uma honra. Você falou Gilmar Júnior, eu achei tão engraçado daqui, legal? Não foi Júnior, não. Foi, não? Eu achei que foi no início. Não. Só para o pessoal se ligar aí, e você também, você sabe que eu guardo datas, né?
No dia 6 de julho, vai fazer 26 anos que a gente se conheceu. Foi um domingo de manhã lá na igreja do Cambuí. Então é quase 30, hein? Que Fazer, coisa! Como fazer você tem 26. uma mente fantástica. Olha aí, pessoal, como esse escritor é fantástico. 6 de julho de 1996. Eu lembro muito bem o dia. Olha aí, que legal, que bacana. Então, eu nasci na Bahia, na Chapada Diamantina, cidade chamada Jacobina, tenho 52 anos, e desde os 12 anos que eu leio sobre desenvolvimento pessoal, entusiasmo, motivação, inspiração. Eu não leio romance, não assisto notícias nenhuma. Eu só leio coisas que são motivacionais, coisas inspiracionais, biografias de pessoas dignas. Então, isso me deu uma leitura diferenciada do mundo. Então, eu olho assim, por exemplo, para a situação do Brasil, do mundo, para os eventos que nós testemunhamos nos últimos anos aí, e eu tenho a minha visão bem peculiar, bem diferenciada, e nem sempre eu falo ela toda, porque parece que é uma visão um pouco futurística, e algumas pessoas não estão ainda, a maioria das pessoas não estão preparadas nem sequer para compreender, imagina para vir dialogar com a gente. E o Fagulha dos Vencedores nasceu porque, em 2014, eu participei de um curso chamado Fórmula de Lançamento, e lá eles ensinam você a colocar para fora os conteúdos que tem dentro de você para que você possa lançá-los online. E aí, aquele curso, ele me despertou para isso. Olha, eu estava estudando já há muito tempo esses conteúdos, lendo biografias e livros motivacionais, inspiracionais, transformacionais, ativacionais. E aí o curso me despertou para poder organizar isso na minha mente e colocar isso para fora. Daí que nasceu o Fagulha, né? Eu já tinha feito, então, o bacharel em letras. Durante o curso eu li alguns romances e tal, mas não era a minha paixão. A minha paixão é motivação mesmo. Desenvolvimento pessoal, de modo geral. Eu costumo dizer que todos os livros do mundo são de desenvolvimento pessoal e são motivacionais, porque um professor de matemática só vai ler aquele livro com todas aquelas formas se aquilo motivar ele. Né? A Bíblia é um livro motivacional, né? Fora aquelas partes na Bíblia que falam sobre as guerras, que falam sobre aquilo que nós devemos evitar, o restante é tudo motivacional, a Bíblia, né? E é autoajuda também. Às vezes as pessoas, para tentar menosprezar, usar de forma no sentido pejorativo, dizem que os livros motivacionais são de autoajuda. Eu digo, sim, lógico, a melhor ajuda que pode ter é aquela que você mesmo busca, né? Então, qualquer pessoa que busca qualquer conteúdo, ele está querendo se ajudar, está querendo se desenvolver. Então, dentro dessa esfera do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da conexão com a espiritualidade, da jornada do propósito, eu fiz esse curso, o Fórmula de Lançamento, comprei no dia 13 de abril de 2014. Meu Deus! Comprei o curso, e quando foi em dezembro daquele ano, eu já tinha a versão beta ali do Fagulha dos Vencedores. Em 2016 foi lançada a primeira edição por uma editora lá de Juiz de Fora, aquela que você adquiriu. Ele era fino ainda. Enfim, aí depois de 2020 saiu a segunda edição, e agora em 2022 está para sair a terceira edição em Portugal e no Brasil. E agora eu estou entregando, não vou trabalhar mais nele, porque durante esse período eu escrevi a Fagulha dos Vencedores e mais 9 e-books. Está sendo lançado também um combo desses e-books, todos sobre o mesmo assunto: motivação, entusiasmo, empreendedorismo, relacionamento, espiritualidade, técnicas de vendas, autoconhecimento, conexão espiritual. E no final dessa terceira edição do Fagulha que você tem na mão, você tem a terceira edição, mas ainda com a capa da segunda. E no final, eu me senti na obrigação de falar sobre saúde, porque a vida inteira, nesses últimos 30 anos, eu motivo pessoas, eu entusiasmo elas, ajudo elas a definir o seu propósito, sua missão no mundo, sua visão de futuro, definir os seus valores. E aí eu sempre via que funcionava como se fosse uma injeção, né? Mas logo a pessoa estava precisando de novo, eu me questionava isso. Então, no final das pesquisas para escrever a terceira edição do Fagulha, eu vi como que a saúde é importante, como que aquilo que nós comemos, os nossos hábitos diários, vai determinar o nosso entusiasmo ou marasmo, ou desânimo ou a falta dele. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Obrigada, viu? Obrigada, Gilmar, por essa primeira introdução, né? E agora eu quero perguntar para os outros dois comentaristas nossos, né?
Dani, você primeiro. Dani, qual foi a sua impressão quando a gente escolheu esse tema e eu propus a leitura desse livro? O que foi assim para você? Me dá a sua impressão. Não estamos ouvindo. Abre o seu microfone, que está fechado. Bom, enquanto a Dani resolve lá o problema do som dela, Guilherme, como foi para você foram as suas impressões com esse tema? Estamos tendo alguns probleminhas, né, Gilmar? Com os nossos dois comentaristas. Eu não sei se talvez talvez para quem está acompanhando aí seria importante saber o porquê do título, né? A fagulha dos vencedores, porque durante todo o livro eu estou dizendo, que o entusiasmo é essa fagulha, essa centelha de vida, esse fogo que nos mantém motivados para as coisas excelentes. Isso. E aí, Guilherme, como foi para você esse tema? O que primeiro, né, você pode também cumprimentar os nossos internautas, né? E dizer para nós aí como é que foi, né? Quando nós abrimos esse tema, como foi para você? Boa noite, Claire. Boa noite, Gilmar. Boa noite, internautas. Dani, espero que você volte, porque suas colocações são sempre muito benéficas e acrescentam muito nas nossas lives. Porque nós vamos falar muito tempo desse livro. Eu não quero só... esse livro aí... Não, uma das editoras fez um vídeo institucional e lá eles colocavam que era o maior manual de entusiasmo de todos os tempos. Eu me emocionei quando eu vi. Olha que bacana, né? Então, eu quero colocar para o nosso internauta, da mesma forma como nós fizemos com o livro do Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, eu quero também fazer com você, sabe? Eu quero comentar o seu livro, a gente junta 2, 3 capítulos, mas nós precisamos entrar mesmo em cada tópico para a gente mostrar para o nosso internauta, porque o grande problema, Gilmar, aqui no Brasil, você está em Portugal, depois eu queria que você falasse que cidade de Portugal você está, como é que é aí, Falo, tá? sim. Prazer. E o grande problema, você é brasileiro, você viveu bastante tempo aqui em Campinas, né? Você sabe que o nosso povo tem uma certa dificuldade em ler livros. Livros. Ele lê muita coisa, mas livros é meio complicado. Por isso, nós fazemos do nosso programa Clube do Livro um livro comentado. Nós comentamos esse livro. Não simplesmente falando, o livro é assim, assado, tal. Não. Nós queremos comentar, falar alguma coisa, como se a gente tivesse, do ponto de vista alimentar, nós estivéssemos degustando verdade. fagulha dos e dá mesmo, e dá para degustar mesmo, hein? É isso que nós queremos fazer, sabe, Gilmar? Então, eu gostaria que você falasse, né, dessa introdução. Eu achei muito bacana, você colocou a frase do Norman Vincent, e você colocou: o entusiasmo desenvolve e mantém a qualidade, olha só, de determinação que é vitalmente importante na superação de barreiras para uma vida melhor. Sim. Então, você começa... Cada capítulo tem uma frase aí no início, né, que são de grandes pensadores da história que me inspiraram. Exatamente. E essa frase tem a ver com essa introdução. Você começou, né, você introduziu o seu trabalho aqui, que eu achei assim fantástico, né? E eu tiro aqui o comecinho, quando você fala que o ser humano, né, ele foi projetado para operar com excelência.
Exatamente. Por quê, né? Por que o ser humano realmente não toma posse dos seus reais valores, né? Mas eu vou deixar com você agora para você poder falar um pouquinho, tá bom, Gilmar? Você falar um pouquinho dessa introdução, né? Quando você fala que a nossa origem é perfeita, que nós temos um destino igualmente magnífico. Brincadeira, então, olha, você percebe que o entusiasmo vai... É contagioso, né? Gente, realmente, na introdução, o entusiasmo entra dentro, não é da alma da gente. Então, Gilmar, primeiro fale um pouquinho aí, você está em Portugal, né? Quanto tempo você está aí, rapidamente, e a cidade que você está aí, depois você começa a falar dessa introdução. Vamos lá, bora lá, como diz o brasileiro. Hoje eu estou no norte de Portugal, aqui apenas a 30 quilômetros da fronteira com a Espanha. 30 quilômetros? Da fronteira com a Espanha. Eu estive na Espanha quinta-feira. Fui lá numa vila antiga, muito lindo o local. Que local? Hoje eu fui lá também de novo, numa empresa lá, na divisa, uma cidade chamada Caminha, coisa mais linda, onde o Rio Minho vem de lá das entranhas da Espanha e se entrega ao Oceano Atlântico ali e forma uma praia em forma de L, onde de um lado do L é o Rio Minho, bem largo, e do outro lado do L é o Oceano Atlântico, e do outro lado desse encontro é a Espanha, de um lado é a Espanha e do outro Portugal, um lugar lindíssimo. Mas já morei em outras cidades também, perto de Lisboa. Portugal o brasileiro não se sente no estrangeiro aqui, porque você tem aquela nostalgia da terra dos ancestrais, e Portugal, como nação, está buscando esses imigrantes também, especialmente brasileiros. Você é recebido muito bem. Eles entendem muito os vocábulos diferentes na língua do português do Brasil, porque assistem muita música e as novelas brasileiras. Aqui você se sente em casa sendo brasileiro. Essa é a verdade, é o que eu sinto, sabe? Você sabe, Gilmar, uma vez eu fui 3 vezes a Portugal, e uma vez eu estava numa rotatória e eu ia para Óbidos. A rotunda, né? E eu estava em dúvida, então eu perguntei seria um militar, né, para nós aqui, eu não sei como eles se tratam aí, para nós seria um militar, um guarda, como a gente fala. Por favor, senhor, eu gostaria de ir para Óbidos. Antes que eu terminasse a frase, eu falei, eu gostaria de ir para Óbidos. Ele virou para mim e falou, e por que não vais? Eu achei muito... Você vê, nós brasileiros temos uma mania assim, como se a gente fosse gentil. Olha, eu gostaria, né? O português é prático. Por favor, eu quero ir para tal lugar. Como é que eu faço? Não é? Exatamente isso. Mas, Gilmar, a palavra é sua agora. Olha, essa introdução aí eu falo da origem do ser humano, como que essa origem é nobre, que é a origem na mente de Deus, um lugar de luz, onde nós morávamos, né? No plano eterno de Deus, antes da criação do mundo, antes de termos sido gerados no ventre da nossa mãe, Deus já idealizava a gente na sua mente infinita, e nós precisamos, como você falou, tomar posse da importância disso, do valor disso, do quão magnífico isso é, e eu uso o entusiasmo para mostrar que nós devemos nos manter firmes, convictos disso, e nos portarmos à altura dessa origem nobre, à altura da possibilidade de a gente viver uma vida de excelência aqui, e também à altura do nosso destino glorioso. Eu digo aí que eu até viajei um pouco, e eu gosto disso, que nós vamos voltar para o emaranhado quântico, né? Ou seja, nós nunca vamos deixar de existir. O espírito volta para a presença de Deus, o lugar de luz, e até o nosso corpo, que vai se desfazer. Inclusive, lá em Gênesis, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, ali no original se refere da menor partícula existente no universo, que é o quanto. Então, nós vamos voltar para esse emaranhado quântico, e, inclusive, aquela matéria que hoje essa matéria que hoje é o nosso corpo,
mais para frente pode se transformar em qualquer outra coisa. Então, eu já estou começando a dizer que o entusiasmo nos ajuda a entender que nós somos todos um, nós somos da mesma essência, com os anjos, com Deus, com os animais, com a natureza, com as coisas, e isso é para causar humildade, entusiasmo, gratidão. Olha, eu conseguiria escrever 100 livros só a partir do Fagulha. O meu filho, que mora lá em Nova York, ele leu e falou, pai, esse livro tem lições infinitas. Todo dia eu recebo algum depoimento, às vezes de criança de 10 anos lendo Fagulha, se emocionando, dando para os coleguinhas na escola, coleguinha que às vezes disse que estava um pouquinho desanimado, deprimido. Então, vou levar o livro do Gilmar para você. Eu recebi esse depoimento tem umas 2 semanas. Que beleza, que beleza. E, então, nessa introdução, né, você coloca, eu achei muito bacana, né? Você coloca algumas coisas bastante interessantes, né? Então, você coloca o personagem, o esportista, né? Você coloca Exatamente. O esportista, você fala do esportista. E você mostra assim, como é que ele consegue né, manter o entusiasmo, porque um esportista desanimado não é possível, né? Não cabe, né? Um verdadeiro atleta, não cabe o desânimo nesse esportista, né? Então, porque a ideia para o título A Fagulha dos Vencedores, que é o entusiasmo, eu digo no livro todo que a fagulha dos vencedores é o entusiasmo, eu tive a ideia assistindo jogadas de jogadores talentosos, que eu digo que quando eles se motivam a partir para vencer a jogada, é porque eles estão imbuídos de entusiasmo, é uma fagulha que nasce no coração, que é o entusiasmo, né? Então, o título do livro veio a partir da minha observação de jogadas de jogadores de futebol bem talentosos. Como tem muitos aí no Brasil e no mundo, e aí eu digo que eles são campeões porque eles têm entusiasmo. E eu também pergunto, como você falou, e como é que eles não desanimam, como é que eles continuam enfrentando os treinamentos, como é que eles jamais voltam atrás, eles não perdem a visão de vencer? Então, aí eu respondo que é por causa do entusiasmo. Ok? Exatamente. Sem entusiasmo, né, Gilmar, é impossível. É impossível realizar algo relevante. Que um atleta consiga. Mas você também fala aqui, nesse comecinho, de uma pessoa talentosa, né? Você fala. Então, será que somente aqueles talentosos têm entusiasmo, Gilmar? Como você colocaria? Primeiro, você fala de talento sim. Diferenciado. A resposta à sua pergunta é sim, mas todos têm um talento diferenciado. Bom. Eu tenho até isso aqui, ó. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é a minha equação raiz. Ó. Eu digo aqui que todas as pessoas têm o seu PhD. O seu maior prazer, a sua habilidade única e a demanda para a sua vocação. Ou seja, todos nós temos algum PhD, que é o nosso prazer infinito de estar fazendo alguma coisa, com a nossa habilidade única, que faz aquilo parecer fácil, parece que o tempo não passa, que atende um desejo da gente de ver o mundo melhor, ou uma demanda do mercado para a gente exercer aquela profissão. Então, todo mundo é especial. E todo mundo é campeão em alguma coisa na sua área, na sua vida, né? A não ser que a pessoa se entregue totalmente ao marasmo, né? Se entregue totalmente ao desânimo. Aí vai acontecer o quê? Ele vai viver fora de propósito, não vai se realizar, não vai desenvolver seus talentos, não vai ser campeão na sua jornada, porque ele aceitou os subornos do desânimo. Que pena. É impressionante. Gostei dessa frase. Ele aceitou o suborno do desânimo. Desanimar é gostoso, é um suborno, né? É uma adrenalina ali rápida, uma injeção de alegria ali, de dizer que está relaxando, mas na verdade aquilo se perpetua e a pessoa está no marasmo. Olha, quando eu falo de marasmo aí mais para frente do livro, eu botei para quebrar. Viu? Como é que é? Quando eu falo de marasmo mais para frente do livro, eu insisti muito que nós devemos
realmente superar o marasmo, que é fundamental para manter o entusiasmo, né? Certo. O livro é demais. Inclusive, eu me emocionei muito durante essa terceira edição, às vezes eu chorei bastante, grato a Deus de ter sido o canal para trazer uma mensagem tão cálida, tão singela, mas tão poderosa e direta, e precisa e contundente, assertiva às vezes. E é uma linguagem lúdica. Parece que eu estou escrevendo um romance ou uma poesia, é demais. Que coisa. E, Gilmar, uma coisa que você coloca, né, que a garantia do sucesso de um competidor de alto nível reside em sua capacidade de permanecer humilde, né? Olha... E de manter sua essência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa frase aí que você legal, falou. Clay. Humildade e essência, né? Diz aí um pouquinho para nós. A pessoa pode ter alcançado o que ele conseguir na vida. Bens materiais, posição e até relacionamentos, com amizades e tal, mas a principal característica do sucesso de uma pessoa é a humildade. Porque se a pessoa não for humilde, ou ele é arrogante, ou ele é orgulhoso, e ele não se parece com Jesus. Se não se parecer com Jesus, não pode ser considerado de sucesso. Então, humildade e generosidade são as principais características do sucesso. Aí vem entusiasmo, motivação, foco, determinação, capacidade de comunicação, análise, tudo. Associação com pessoas também que pensam isso, aquela ambição sadia, o foco e tal. Mas a base para toda a realização, para a pessoa ser considerada um vencedor, um campeão, uma pessoa de êxito, de sucesso, é se ele tem humildade. Se ele perdeu a humildade, ele perdeu a essência de ser humano, a essência de ser luz. Ele perdeu o contato com o divino, a conexão com a espiritualidade, e aí é só frustração e desânimo. Por mais que ele tente, assim, emplacar uma motivação, a gente vê logo, quem tem sensibilidade vê logo que aquilo é superficial, e logo na esquina vai parar, vai acabar. E a gente vê perfeitamente, né, Gilmar, tanto nos textos bíblicos, como é que Deus trata o arrogante, né? Como que esse ser arrogante ele causa náuseas, né? Em Deus, realmente, sim. Em Deus, né? O soberba, né? A soberba. A soberba, exatamente. Aí depois você faz uma comparação dizendo, né, que é uma viagem que nós fazemos, né? A vida. Dani, acho que está dando algum probleminha, né? Ai, meu Deus, que pena. Não, eu estou aqui, eu posso falar. Estou pelo celular, gente, que o computador travou. Ai, Jesus, vai lá. Não foi isso, não. O computador travou, né? Estava vendo que você estava com dificuldade. A Agulha dos Vencedores, Clay, é sobre a jornada das pessoas que desejam vencer. Os empreendedores. É um livro para empresários, para pais, para líderes de todos os segmentos. É um livro para estudantes, é um livro para crianças, para aposentados. É um livro para todas as pessoas, porque ele fala da natureza humana e da necessidade que um talento único tem de se desenvolver. E fala da jornada da pessoa vencedora, que a pessoa vencedora precisa ter iniciativa. Aí eu falo iniciativa, continuativa e acabativa, né? Conclusiva. Não adianta nunca começar, não adianta começar e parar, não adianta começar e continuar e no final desistir. Então tem que ter iniciativa, continuativa e acabativa, a jornada do vencedor. Daí vem a comparação com os desportos, com o mundo esportivo, os vencedores, os campeões, né? Aí eu falo dos Jogos Olímpicos, né? E eu sempre dizendo que o entusiasmo é um fenômeno, é uma fagulha, é um estilo de vida fascinante, e que o fagulha fala de você elevar o seu potencial ao máximo. É isso, basicamente. Olha, é isso aí. E eu também fiz uma anotaçãozinha aqui quando você fala você fala aqui, nesse pedacinho que você fala a respeito da viagem, né? Aí eu gosto, às vezes, de ler um trechinho, né? Você fala, entre as muitas comparações que fazemos com a vida, podemos citar que ela é uma viagem, né? Porque sempre estamos em movimento. É lindo isso, né? É fantástico. Pode ser um teste, né?
porque sempre mudamos de estágio, né? Você, então, que mudou de cidade em tantas vezes, eu avalio as experiências que você conseguiu, não é? Concentrar e colocar na sua vida vários locais, né? E você disse que se assemelha a um jogo, porque sempre há algo a perder ou a ganhar. Embora na mentalidade, isso eu gostei que você colocou, embora na mentalidade vencedora sempre haja ganho, não importa o que aconteça. Isso é uma característica da pessoa entusiasmada. Né? A pessoa que está entusiasmada, sabe? E esse filme que eu indiquei aqui, que eu acho, eu assisti, claro, fantástico, né? Esse filme aqui inclusive, quando aconteceu esse fato histórico aí, tinha um brasileiro presente no alojamento onde o marinheiro estava, e esse brasileiro dá o depoimento dele, que é muito bonito também. Olha aí, você vê, né? Então, tinha um marinheiro brasileiro concentrado lá no local onde aconteceu esse evento do filme, o fato histórico na época. Incrível. Nossa, que fantástico. Que fantástico. Muito bom, né? Então, essa forma aqui eu acho muito boa, né? Mas você coloca de que, de qualquer forma, haverá a necessidade de superar obstáculos. Hoje, nós percebemos que essa geração, que a gente chama de geração Nutella, né? Nada pode ser falado, tudo ofende, é um mimimi para cá. Então, quando a gente assiste esse filme é assim maravilhoso mesmo, porque a gente vê que ele, sendo negro, né, ele enfrenta todo aquele racismo e no final ele ganha a amizade, né, daquele chefe dele, que era um alcoólatra, a gente vê. E no final do filme eu acho fantástico, porque ele faz os 12 passos. Então, quem trabalha com dependência química sabe da importância da pessoa realizar os 12 passos. Esse filme é fantástico, né? Então, tem algo também que eu anotei, assim, que você disse que toda luz quer brilhar. O que realmente, né? Todo fenômeno tende a se manifestar. Todo talento anseia por se expressar. Mas o que nós vemos hoje em dia, Gilmar, é uma necessidade da pessoa se tornar famosa. O talento fica em segundo plano. Né? O talento acaba não valendo a pena. Quando a gente vê certos artistas sem o menor talento, sem moral, não tem nada, né? Então, a gente vê a necessidade de apenas ser famoso. Então, eu queria esse contraponto aí com você. O fato da pessoa se revelar, né, colocar o seu talento adiante, e o fato da pessoa querer ser famosa. Então, são coisas que, na minha visão, eu não sei na sua, na minha visão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque parece que você observou, eu me referi a um ambiente, e você está fazendo contraponto a partir do olhar para outro ambiente. Isso. Eu falei num plano individual, intrínseco e essencial, da essência do ser humano, que ele manifesta esse talento onde ele está. E isso é irresistível e se opera pelo poder do entusiasmo. Aquela outra visão que você mostrou,
já faz parte da imbecilização que as mãos invisíveis querem causar e que conseguiram na vida daquelas pessoas, mas são matérias diferentes, porque esse ponto que você colocou aí, ele é ínfimo, porque mesmo ele sendo visível e genérico nas redes sociais, ele é ínfimo, essa realidade aí é ínfima, perto do potencial, da essência que o ser humano tem em cada ser criado, tanto humano como não humano. Exato. Então, eu estou falando da origem da vida, que deseja se manifestar, e que cada vida veio com talentos especiais, e que o entusiasmo é esse combustível para essa manifestação automática e constante, que nunca para. Fantástico, Gilmar, fantástico. Eu estou assim, feliz mesmo com as suas colocações. E você fala realmente de um processo dessa pessoa talentosa. E é importantíssimo que a pessoa entenda que ela está em processo. Nós sempre... E o entusiasmo é que nos ajuda a entrar nesse processo, a superar os obstáculos, né? E como se aquele talento, né, estivesse subindo uma montanha, não é? Ele está subindo e ele tem fases para ele se superar, não é? E então aí você fala, aí novamente eu vou colocar no sentido de que a vida seria, né, um jogo, e você colocou algumas palavras, eu gostaria que você fizesse comentário dessas palavras. Você fala assim, ó, é curioso notar que a vida nos obriga a decidir qual é o objetivo do nosso jogo. Se é ganhar, empatar, enrolar ou perder. Então, né, eu gostaria que você comentasse a respeito dessas palavras que você colocou nessa sua introdução, não é? Tem pessoas que vêm a esse mundo para enrolar? Tem. Tem, né? Eu tinha em mente aí o jogo de futebol, e às vezes até em campeonatos considerados até importantes, até na Copa do Mundo, acontece casos em que o interesse é enrolar. E eu estava fazendo essa comparação com esse mundo do futebol, que muitas vezes é sinistro, muitas vezes é apresentado para a sociedade alguma coisa, mas nos bastidores é outra, bem pesada. Tem repórter, essa semana eu vi um repórter dizendo que depois da Copa de 2006, quando ela viu os bastidores dos treinamentos da seleção brasileira, ela parou desse tipo de futebol, porque ela se indignou, ela achou que os caras deveriam se esforçar mais, e eles estavam enrolando, tá vendo? Olha que interessante. E é uma comparação do jogo de futebol com o nosso jogo com a vida, para a gente ter cuidado. O objetivo aí dessa colocação é que realmente todos que estão lendo falam, não, o objetivo do meu jogo pessoal é vencer, sem prejudicar ninguém, sem sair das regras, né? Dentro da ética, da excelência, da honestidade, da humildade, mas eu quero vencer e quero ajudar outros a vencerem também. Não é enrolar, não é perder, se empatar também vou ser grato. Então, essa é uma comparação com o jogo de futebol, mas eu chamo a responsabilidade para que cada um tenha o seu jogo individual e que você precisa usar entusiasmo para você vencer. Isso. E depois, um pouquinho mais à frente, você usa, né, ainda usando, né, a figura do esporte, você diz que, por meio do esporte, pode-se promover a justiça, a paz, a liberdade e a igualdade entre as nações. E esse é um tema para nós que somos aqui do canal Conservadores do Universo, para nós esse tema é importantíssimo, porque o que mais nós vemos hoje é a injustiça prevalecendo. A gente fica... E o que eu disse lá no comecinho, não é o fato de nós vermos a injustiça crescer, não é a divisão, a discussão e não a união,
a liberdade sendo tolhida, né? A censura hoje sendo atuando de forma incrível, mas quando a gente vê a utilização do entusiasmo como essa faísca que você coloca, né? Como essa fagulha aí, que nos ajuda, que nos impulsiona a lutarmos contra essa falta de justiça, essa falta de paz, essa falta de liberdade, né? Então, eu gostaria que você colocasse um pouquinho a respeito disso. Tá, né? Vou colocar assim, na importância da ótica do entusiasmo. Mas vou delongar um pouquinho, mas vou falar rápido. Olha, num dos livros da Ruth, tem 546 páginas. Eu li quando eu morava em Santa Catarina. Alguma coisa sobre as mulheres na história da igreja. E tem uma página lá que ela descreve um fato histórico que o imperador Dom Pedro II foi visitar a casa de um missionário batista e nesse dia o missionário estava doente e a esposa dele estava varrendo a porta daquela casa simples. Quando ela viu, vinha um imperador sozinho, com manto imperial, mas sozinho na rua. Aí a mulher não sabia o que fazer, a esposa do missionário falou, meu Deus, o imperador está vindo aqui em casa. Aí ela tentou fazer uma reverência ali, aí o imperador, não, tenha calma, eu só vim conversar com seu esposo, que era o missionário. Aí ela disse, majestade, entre aqui, pelo amor de Deus. Olha, Dom Pedro II entrou na casa, sentou, aí ela falou, majestade, meu esposo não pode vir falar com o senhor, com vossa majestade, porque ele está lá acamado, está doente. Aí Dom Pedro II falou assim, e eu posso ver os livros dele? Aí a mulher mostrou os livros ao imperador, o imperador ficou ali, Dom Pedro II falava 21 línguas, 17 fluentes. Quando ele recebia os judeus, ele se vestia a caráter e falava toda a cerimônia em hebraico, que os judeus falavam que nunca tinham visto ninguém fora de Israel que falasse hebraico daquele jeito. Então, para mim, Pedro II era o maior personagem da história do Brasil, só que quando aconteceu o golpe, o genro dele, o Conde Deu, o esposo da princesa Isabel, o Conde Dieu, falou assim, majestade, vamos reagir. Aí o Pedro II falou assim, não vamos fazer nada. Tanto é que na proclamação da República do Brasil, que a gente achou que foi um ato heróico, mas, na verdade, foi um golpe militar. Foi uma traição muito grande. Foi uma traição. Só morreram 2 pessoas que foi no Nordeste por causa de uma briga de rua naquele dia e ninguém sabe nada, né? Aí, Pedro II não reagiu e veio aqui e morreu de desgosto, trouxe um pouquinho da terra do Brasil, porque foi exigido que ele não tivesse nenhum patrimônio aí. Ele tinha 48 horas para sair do país e 6 meses para não ter mais nenhum patrimônio. Veio embora, morreu aqui. Bom, depois chegou Bolsonaro, se candidatou a presidente. No dia que ele recebeu a facada, no dia 6 de setembro de 2018, para mim, Pedro II perdeu historicamente, perdeu a posição de primeiro personagem da história do Brasil e Bolsonaro assumiu. Assumiu. Porque não chegou a tanto, né? Ele não chegou a entrar em risco de vida pelo seu amor ao Brasil. Ele fugiu antes, ele saiu. Fez bem, tudo bem. Melhor do que morrer. Agora, o que eu vou te dizer para concluir é o seguinte. Se eu fosse o presidente do Brasil, jamais, eu garanto que não entraria na história o período em que eu havia sido presidente como que mais houve censura para o cidadão conservador. Eu garanto que isso não aconteceria. Porque eu não posso, sendo pai de uma família, choramingar de coisas erradas que estão acontecendo naquela família. É a obrigação do pai resolver. Nem que ele tire a família toda ali e derrube aquela casa. Mas ele tem a obrigação, porque senão, depois vai ficar na história que ele deixou acontecer abusos debaixo da autoridade dele. Então é o seguinte, voltando aí, tempos de grande injustiça, tempos de perseguição, tempo de falta de fé, de incredulidade, e a gente vai usar o entusiasmo para resolver isso como? Não aceitando mimimi, não choramingando, e principalmente usando a nossa autoridade como pessoas vencedoras, como pessoas dignas e competentes, pessoas de excelência, para poder se estabelecer. Uma pessoa entusiasta vale por 10.000 pessoas que estão desanimadas.
Jesus falou que a obra das trevas faz mais... Ele quis dizer assim, não é que ela opera mais, que é mais competente. Ele quis dizer que faz mais escarcéu, faz mais barulho. Exato. Do que as obras da luz. Então, está na hora da gente corrigir isso aí e retomar urgentemente aquelas manifestações que teve até 7 de setembro. E Bolsonaro precisa acordar, não choramingar, usar o entusiasmo, se alimentar bem, voltar para o peso ideal, dormir bem. Ele está precisando cuidar melhor da saúde dele, está precisando ter hábitos diferentes daqueles que os inimigos do Brasil têm, porque se os hábitos dele forem diferentes, ele vai ter autoridade, ok? É isso. E aí, o presidente está precisando receber esse livro, A Fagulha dos Vencedores, para ele renovar o seu amor pelo Brasil, o seu entusiasmo pelo Brasil. Eu vou mandar, hein? Assim que imprimir a 3ª edição, eu vou mandar daqui de Portugal para lá, para ver se chega até ele. Isso, exato. Olha, seria ótimo. E aí você finaliza, né, a sua introdução, né, dizendo que o ideal seria que todo campeão fosse, de fato, um herói. O que é ser um herói? Nós estamos já finalizando, Gilmar, para a gente já ir para as considerações finais. Tá. Vamos lá. Ser um herói. O que é ser um herói na sua vida? Ser um herói é ser bom. Falar de Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Isso. O que é ser um herói na sua Ser um herói, na sua visão? Ser um herói é ser bom em tudo, não somente dentro de campo, né? Ser um herói é ser bom em tudo, não somente dentro de campo. No Fagulha, você vai ver mais para frente, acho que é no 2º capítulo, a saga das espadas brilhantes, que tem a história de vários heróis aí, os heróis que ganharam a Copa do Mundo, tem Pelé, tem Garrincha, eu digo que não foram perfeitos, mas foram heróis. Gilmar dos Santos Neves, que foi meu xará, e que eu fui homenageado com o nome dele. Ser herói é você ser bom, dentro e fora de campo, não ser apenas talentoso, mas ser gentil, ser uma pessoa generosa, ter humildade, porque tem muitos aí que são talentosos, mas de herói não tem nada. Eu estava lembrando, na sua outra pergunta, eu estava lembrando que a importância do talento, né? Quando eu estava estudando as biografias, para colocar algumas aí no Fagulha, eu vi que, no caso, Pelé foi jogar na África com o Santos, na época, e tinha 2 nações em guerra lá. E nesse dia que o Santos jogou, as nações pararam a guerra, só para juntos assistir o jogo de Pelé, para conhecer Pelé. Quando Pelé saiu, eles voltaram a guerrear. Que negócio incrível. Você vê o que é o talento, né? E muitos falam mal de Pelé porque parece que ele se negou a ter um reconhecimento parental aí, tal, mas é o seguinte, nós nunca sabemos qual é a dor do outro. É muito fácil você exigir ou tentar chamar a atenção criticando pessoas famosas. Eu fui tentado aqui agora falar o nome de várias pessoas, algumas que eu acho que são talentosas, mas não são heróis, mas só que não vale a pena. Basta a gente falar genericamente e cada um sabe o que é, né? A não ser que você está numa posição de autoridade e você precisa confrontar determinadas pessoas, que é o que eu falei agora há pouco a respeito do presidente. Ele precisava ser mais assertivo, mais decisivo, mais contundente, indo realmente na dor, para retirar a dor, como o herói, que não era perfeito, falava muito palavrão, mas é um herói do Brasil, Olavo de Carvalho, que morreu por essa causa. Morreu, não. Ele se suicidou por causa dos seus hábitos, aquele hábito de fumar, que, lamentavelmente, ele achava que não fazia mal. Olha aí o resultado. Achava que não fazia mal. Mas ele foi o expoente das entranhas da maldade que os inimigos do Brasil atentam contra o Brasil. Mas veja bem, se o conservador é o presidente, então é um contrassenso que, nesse período, está tendo a maior perseguição, a maior censura. Ele tinha a obrigação de usar isso aqui, ó, a caneta Bic, e botar para quebrar. Então, eu estou esperando que esse ano aconteça. Porque, se não acontecer, vai acontecer a mesma coisa. Eu não tenho medo de nada, mas é um pavor falar isso. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a cadeira da Casa Branca, que foi usurpada. Corta essa parte, Dani. Esse é o problema. Bom, nós vamos para as nossas considerações finais. Dani, Guilherme, gostaria que vocês se manifestassem. Você vai agradecer
muitíssimo a você, Gilmar. Nós continuaremos na nossa próxima live. Tá bem. E na próxima semana, às 20h30. E agradeço a você, internauta, que esteve conosco até agora. Esperamos que você continue conosco. Vamos conhecer um pouquinho mais desse livro, né? A Fagulha dos Vencedores. E quero realmente, de coração, que cada internauta tenha no seu coração o entusiasmo mesmo pela nossa pátria, pelos nossos valores, e não desanime por causa da opressão que nós estamos sofrendo, mas muito pelo contrário. Se anime, porque o Brasil é o maior país do mundo, com certeza. Agora eu passo a palavra para a Dani, né? Dani, você pode fazer as suas considerações finais? Mas eu quero dizer que foi um prazer ler parte desse livro, que ainda a gente, né, vai ter mais live, a gente está continuando a ler. Realmente ele dá um grande entusiasmo para a gente. Eu acho que o que falta bastante no ser humano, inclusive nessa pós-pandemia, né, que prendeu muitas pessoas dentro de casa, fazendo com que elas tivessem todos os sentimentos, menos o de alegria, o de entusiasmo, de viver. Também tivemos aí, infelizmente a mídia não informa, mas nós tivemos aí muitas pessoas que se suicidaram por esse motivo, né? Baixa serotonina, né, que causa aí a alegria, porque já não tinha mais motivo para viver. Então, literaturas como essa, elas são muito bem-vindas em tempos difíceis como esse que a gente está passando, né, atravessando. Então, assim, foi um prazer ler esse livro. Obrigada mesmo por ter escrito, Gilmar, porque são palavras que vão ficar para a eternidade, né? Como a própria Bíblia diz, que a palavra escrita é eterna. E, leitor, tem que ler, né? Tem que ler para você adquirir conhecimento, melhorar o seu vocábulo e te trazer aí mais esperança, mais vontade de viver. Então, eu quero agradecer por ter participado, peço mais uma vez perdão, gente, porque, olha, a tecnologia ela é maravilhosa, mas quando ela desembesta a não ficar do nosso lado, é difícil. Não esqueça de curtir nossa página, de compartilhar nosso canal, e muito obrigada por vocês estarem sempre fiéis aqui conosco. Aí eu passo a palavra agora para o Guilherme. E muito obrigado, Gilmar, por ter participado, né, conosco. E da terrinha aí do nosso querido Dom Pedro II, como você mesmo disse, o imperador incrível. E eu participei de um seminário que as pessoas falaram, que o PT, que a esquerda está no poder. Aí me deram, né, alguns minutos de fala. Eu falei, gente, a esquerda está no poder desde que Deodoro da Fonseca traiu o nosso querido rei. Está na esquerda desde essa época. Então, isso aqui é apenas uma continuação. Porque o nosso rei realmente era uma pessoa conservadora, que tinha aí uma visão incrível. Inclusive, a ideia da transposição do Rio São Francisco já era de Dom Pedro naquela época. Então, o PT está dizendo que a dele é mentira. Já era de Dom Pedro. Então, assim, só lamento, né? Que hoje nós éramos para ser uma grande potência. Mas deixa eu parar, porque senão... vai chorar, né? Dá um stop, né? Eu não falei, fiquei travada aqui, mas... agora. Vou falar, gente. Vou falar. Vou usar o computador, vou usar o celular, mas eu vou falar. Todos tenham uma boa noite. Espero vocês na próxima segunda-feira. Um beijão. Agora com você, Gui. Um beijão, Dani. Espera um pouquinho, Gui. Primeiro, vamos deixar o Gilmar fazer as despedidas dele e depois eu passo para você, Guilherme, porque aí você fala das nossas redes e tudo mais, tá? Gilmar, as suas despedidas, a próxima semana esperamos você estar aqui conosco, viu? Muito obrigada pela sua participação de hoje. Um grande abraço, hein? Gratidão a todos, viu? Foi uma experiência fantástica, muito entusiasmante estar aqui com vocês. Entusiasmo é isso, a gente vai ver no decorrer do livro que é amor, é alegria, gratidão, é poder,
de regeneração, de superação. Eu digo aí que o entusiasmo é um fogo de múltiplos focos, o qual é impossível apagar, fogo do bem, né? Esse livro vai falar de vida, de propósito, de ação, de desenvolvimento, de transcendência, conexão, fala do sentido da vida, os diferenciais que o vencedor tem, otimismo, euforia, paixão, entusiasmo é tudo na nossa vida. E esse livro realmente está entrando para a história e eu estou muito feliz por estar sendo o canal para trazer esse do universo aqui para a nossa vida, para a humanidade. Ok. Muitíssimo obrigada, viu, Gilmar? Eu espero estar com você na próxima live. O internauta melhor do que ninguém sabe que nós vemos e vimos ao longo desse quadro do Clube do Livro vários temas, dentre eles o comunismo, o globalismo, etc. E qual é o ponto em comum entre eles? O que eles querem destruir e derrubar? Eles querem, no final das contas, destruir o cristianismo para destruir o quê? A esperança. Né? No crédulo. Porque você crer em uma força maior te faz você ter esperança não na matéria, mas em algo transcendente. Então, se você perde a fé, você perde a esperança. E aí vale citar uma frase bastante importante, né, de uma pessoa fadídica da história, né, uma péssima pessoa, mas que falou uma frase que traz contexto para o que a gente está falando. Hitler, né, disse a seguinte frase: você não derrota o inimigo tirando a sua coragem, você derrota tirando a sua esperança. Olha. Então, é exatamente do que se trata a atualidade onde nós vivemos, né, onde existe uma destruição contínua não só da esperança, mas da coragem do indivíduo, onde ele está anestesiado, onde ele não consegue reagir em palavras, não consegue reagir em ações, palavras, porque hoje existe o politicamente incorreto, exige diversos tipos de preconceito, e tudo isso acaba colocando que o indivíduo do século XXI não consiga se expressar, né? Não consiga reagir a tudo isso que vem acontecendo. Então, livros como o do Gilmar trazem um reavivamento da força de vontade, da esperança, da energia, da proatividade, de você ir para a luta, você conseguir reagir a todos essas forças, essas correntes dominantes e totalitárias de hoje em dia. Como disse a Dani, no mundo pós-pandêmico, onde nossas liberdades individuais estão cada vez mais tolhidas. Bom, eu finalizo minha colocação e minha participação desse Clube do Livro agora, e convido vocês, internautas, caso não sejam inscritos nesse canal, a se inscreverem e assinarem o sininho para receber notificações, não só às segundas-feiras, onde o Clube do Livro vai ao ar, mas ao longo da semana, onde a Dani costuma colocar vídeos sobre Campinas e a região. E convido vocês também, internautas, caso ainda não nos sigam nas demais redes sociais, tanto o Twitter, que é Sede Conservadores do Universo, e tem o Instagram, que é tudo junto, Conservadores do Universo. Nos siga, curta nossas postagens, comenta, e nós sempre tentamos responder a todos, seja sugestões, seja qualquer tipo de colaboração e colocação. Todas são bem-vindas. Muito obrigado mais uma vez, Gilmar, pela sua ilustre presença. Obrigado, Dani, Claire, e a todos os internautas. Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo canal, às 8h30. Obrigado, boa noite. Obrigada a todos, Gilmar. Coloca a capa do seu livro aí, Gilmar. Mantenha o entusiasmo aí, hein? Isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, valeu. Tchau. Até.